Olá, boa tarde, alunos da primeira série do ensino médio. Sejam todos bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Roberta e hoje nós vamos continuar trabalhando o caderno Aprender Sempre, esse mesmo, volume 3 da primeira série do ensino médio. Hoje a gente vai estar falando um pouquinho mais sobre a equação do primeiro grau e os seus coeficientes, sim? Então, eu preciso que vocês separem aí, por favor, lápis, borracha, caneta, folhas para anotação. E se você já pegou seu caderno Aprender Sempre lá na escola, separa que a gente vai fazer a atividade dele. Se você não pegou, você pode pegar também lá no site da EFAP, tá? Que você consegue achar. Não esqueça que é volume 3, sim? Lembrando que esse material é composto por uma sequência de atividades e a gente vai fazer alguns exercícios, alguns itens dessas atividades. E o que a gente não fizer aqui, você tente fazer, procure seu professor para te ajudar, tá bom? Hoje a nossa aula em relação ao chat vai ser um pouquinho diferente. Então, teve uma mudança aí no chat. Então, os alunos agora, eles só conseguem acessar o chat da turma deles. Então, eles vão entrar lá, vai ter a turma deles e lá dentro eles conseguem colocar a resposta e conversar com seus colegas da escola, da sua turma. E o professor tem que pegar a resposta lá dentro e passar para a gente. Então, as únicas pessoas que têm acesso ao chat que a gente recebe como resposta são vocês, professores. Então, por favor, professor, mande a resposta dos seus alunos para a gente. Fale se eles estão entendendo ou não, quais são as dúvidas, tá bom? Para a gente poder tentar fazer com que a dinâmica aconteça. Claro que nesse primeiro momento a gente vai estranhar um pouco, né? Toda mudança dá aquela estranhadinha, mas a gente vai se acostumar e vai ver como melhorar sempre, cada vez mais, tá bom? Conto hoje com a presença da professora Inês para me ajudar nesse novo chat. Bem-vinda, professora Inês, tudo bem? Oi, professora Roberta. Tudo bem, graças a Deus. Sejam todos bem-vindos, alunos, pais e professores que nos acompanham nas aulas da primeira série do ensino médio. Como a professora Roberta falou, professores, mandem as suas respostas dos seus alunos aí na escola. Coloquem seu nome, o nome da sua escola, para que a gente possa interagir bastante aqui também e continuar desenvolvendo as aulas, ok? Vamos então começar, professora Roberta? Vamos sim. Então, vou pedir para colocar, por favor, o primeiro slide, que é o dos objetivos, para eles na lousa, o próximo, que tem o objetivo. Esse. Então, qual é o objetivo da aula de hoje, tá? Desse caderno Aprender Sempre? Identificar os coeficientes de uma equação polinomial do primeiro grau, equação do primeiro grau. Compreender a incógnita de uma equação e resolver mentalmente problemas que envolvam equação polinomial do primeiro grau. Então, a gente vai identificar coeficiente, a gente vai entender o que é incógnita e a gente vai resolver mentalmente algumas equações bem simples, ok? Vou pedir para pôr o próximo slide, por favor, só para relembrar o que é a equação polinomial do primeiro grau, conhecida como equação do primeiro grau, tudo bem? Ela tem o formato ax mais b igual a zero, onde o a e o b são constantes. Então, para um pouquinho, respira. Lembra de todas as últimas aulas, as aulas do Retomando o Conceito. Quando a gente fala em equação, é uma conta matemática que apresenta um sinal de igual. Quando fala em equação do primeiro grau, a letra desconhecida, que é a nossa incógnita, que pode ver aí que é o x, ela está elevado a 1, por isso que aparece só x, tudo bem? Existe um formato padrão para deixar essa conta, tá? Não na hora que a gente vai resolver, mas formato padrão. Você deixa um número que tem x mais um outro número igual a zero. Esse é o formato padrão. Onde essa primeira parte antes do igual chama primeiro membro e a segunda parte depois do igual chama segundo membro. Tudo bem até aí? O número que acompanha o x é o coeficiente a. E o número sozinho, ou seja, o termo independente de x, aquele que não tem x é o b. Professora, por que você está falando disso se você não falou nas outras aulas? Porque a gente vai ter dos exercícios que tem aí, que eu acho que é a primeira, se eu não me engano, ele fala sobre os coeficientes da equação do primeiro grau. É a primeira, né, professora Inês? Isso mesmo. Isso mesmo. Então, quando ele quer os coeficientes, você tem que deixar nesse formato. O primeiro número com x, junta tudo, deixa só um termo com x, mais ou menos um número, que é aquele que não tem x, igual a zero. E aí, esse primeiro número que está com x é o coeficiente a, e o termo independente é o coeficiente b, igual a zero. Tá bom? Estou falando isso só para poder ajudar nessa primeira atividade. Então, vou pedir para colocar o próximo slide, que é a atividade na tela. Muito bom. Lembrando que o material Aprender Sempre está na página 8, atividade 1. Tá? Observem as alternativas, que se eu não me engano, tem uma alternativa aí que está faltando, eu acho que é do 14, estava faltando o sinal lá no caderno de vocês, tá bom? O que está falando aí? Vamos ler com calma. Observe a seguinte equação. 2x mais 4 igual a 18.
Assinale a opção que apresenta corretamente a relação dos coeficientes dessa equação. Tá vendo que eu pus uma cola aí do lado? AX mais B igual a 0. Porque você vai ter que arrumar, deixar nesse formato para poder olhar os coeficientes e decidir se o item A é o correto, que o coeficiente A é o 18. Se o item B é o correto, menos 14 corresponde ao coeficiente B, ou é o item C, o coeficiente A é 2x mais 4, ou o item D, 18 corresponde ao coeficiente B, e o item E, 2 corresponde ao coeficiente C. Então, você tem que resolver como? Arrumar só a equação, não é para descobrir o valor do x, é para arrumar ela no formato AX mais B igual a 0, observar o coeficiente A, observar o coeficiente B e escolher qual é a alternativa. Mande a resposta dentro do chat interno da sua escola, para o seu professor mandar para a gente aqui, no chat geral, qual foi a resposta que você colocou. Professora Inês, quanto tempo eles têm para essa atividade? Professora Roberta, eles terão 3 minutos. Ok, então voltamos daqui 3 minutos. Boa sorte. Voltamos do chat. Aluno, se você não está conseguindo pôr a sua resposta na sua turma, pelo menos tente fazer. Tente fazer e ver se você acertou na hora que eu estiver corrigindo, tá bom? E aquele aluno que está, continue mandando a resposta para o seu professor. E, professor, quando colocar a resposta lá no chat, coloca o nome da sua escola, coloca a cidade de onde você é, tá bom? Para a gente tentar sempre enriquecer cada vez mais esse chat nessa mudança nova aí, né? Mudança nova, para a gente ver como funciona. A mudança é nova, né? Mas tá bom. E aí, professora Inês, estou nervosa com esse chat novo. Conta tudo. Então, professora Roberta, nesse chat novo só tem professor, né? Claro. Então, eu quero agradecer a presença de todos os professores e espero que eles tenham conseguido acessar as suas salas das suas turmas
aqui no site, no aplicativo do Centro de Mídias, tá? Porque tem professor falando que aonde que vai vir a resposta dos alunos? Tem que entrar na sua sala, viu, professor? Para você poder ter acesso aos seus alunos, tá? Bom, os professores responderam, tá? Colocaram lá a alternativa B. Entre todo mundo que mandou, nós temos lá a professora Lidiane, Nadine, Andréia, Marcelo, Agnaldo, César, Paulo, Aparecida e Aline. Tá certo? Vamos então ver, professora Roberta? Vamos. Então, ó, tem professor perguntando como faz para acessar. Eu sei que tem alguns vídeos informativos dentro do site lá do Centro de Mídias falando como que vai funcionar esse chat, tá bom? Ou também no YouTube do Centro de Mídias. Dá uma procuradinha que eles explicam bem como funciona. Então, vou pedir para a professora Inês, eu vou mudar para uma página em branco aqui, e vou pedir para a professora Inês, põe o próximo slide em branco aqui na tela. Isso. Qual que é a minha equação, professora Inês? 2x mais 4. Espera que não está aparecendo. Ela aí, ó. Vamos lá, canetinha. Tem como aparecer, pessoal? Se não, não tem problema. A gente espera. Deu agora? Ah, agora foi. 2x mais 4 igual a 18. 18. Então, ó, a gente está querendo observar o que mesmo? Coeficientes. Como que a gente observa coeficiente? A gente tem que deixar no formato padrão. Qual é o formato padrão? AX mais B igual a 0. Está vendo que tem um 18 ali? Não está igual a 0. Então, se tem um 18, a gente tem que arranjar um jeito dessa equação ficar no formato AX mais B igual a 0. Então, óbvio que esse 18 ele vai ter que mudar para o primeiro membro, mudando a operação. Como tem um mais na frente dele, vai virar um menos. Então, vai ficar 2x mais 4. Coloca a minha tela maior para eles, por favor. Menos 18 igual a 0. Isso. Agora a gente tem que juntar esse 4 e esse menos 18, fazendo, né, a junção de termos semelhantes, para que fique no formato AX mais B igual a 0. Tenho 4, devo 18, consigo pagar um pouquinho só da minha dívida, mas ainda vou ficar devendo. Então, entrego esses 4 para diminuir minha dívida e fico devendo somente 14. Sim? Nesse formato, o A, meu primeiro coeficiente, é 2, e o B, que é meu segundo coeficiente, é o menos 14. Então, o A vale 2 e o B vale menos 14. Vou pedir, produção, para vocês voltarem para o slide anterior que tem as alternativas. Sim? Consegue? Isso mesmo. Vou anotar aqui do lado. Consigo anotar? Isso. Que o A vale 2 e o B vale menos 14. Só para a gente poder escolher a alternativa correta. Sim? Então, vamos lá. Qual vai ser a alternativa correta? Vamos ler cada uma delas? Estou só arrumando o sinal de igual que ficou estranho. Isso. Ó, primeira é, o coeficiente A é 18. O coeficiente A é 18? Não, não serve. Menos 14 corresponde ao coeficiente B. Isso mesmo, B é o menos 14. É essa aqui, hein? O coeficiente A é 2x mais 4. Se é um coeficiente, não poderia ter letra, tá? Então, essa alternativa, só na hora que eu li, eu já sabia que não podia ser, porque apareceu um x ali no meio, né? 18 corresponde ao coeficiente B. Não, o B vale menos 14. E 2 corresponde ao coeficiente C. Não tem nem coeficiente C, só tem coeficiente A e B. De onde tirou esse C? Boa pergunta. Então, a alternativa correta é a B. Vou pedir para pôr o próximo slide. Agora o próximo que tem a resolução mais bonitinha. É isso mesmo. Então, quem quiser tirar um print, tem aí o coeficiente A, o B, e a nossa alternativa B, que o B vale menos 14. Tudo bem? Atividade 1. Será que você compreendeu? Vamos para a próxima atividade, lembrando que é uma sequência de atividades. Então, atividade 2 na tela para eles. Essa é da página 8. Muito bem. É bem simples, tá? É um relacione coluna. É para ver se você realmente entendeu o que é equação e o que é expressão algébrica. Então, a gente tem aí A. São expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. E B. São sentenças matemáticas abertas expressas por uma igualdade. E do lado de lá a gente tem equações e expressões algébricas. Então, o que eu gostaria que vocês colocassem lá no chat? Coloca lá equações e coloca se a letra A ou se a letra B. Depois escreve expressões algébricas e coloca se a letra A ou a letra B. A gente está relacionando as duas colunas, certo? Professora Inês, quanto tempo nós temos para esse chat? Ele é bem simples, né? Sim, 2 minutos. Ok, então voltamos daqui 2 minutos. Coloquem suas respostas para os professores passarem para a gente, tá bom? Boa sorte.
Voltamos do chat. E aí, vocês conseguiram relacionar? Conseguiram lembrar o que é equação e o que é expressão algébrica? Qual é a diferença entre elas? Professor Inês, os professores responderam as coisas que os alunos disseram lá no chat deles ou não? Então, professora Roberta, responderam sim. Alguns professores estão com um pouco de dificuldade ainda para entrar. Mas, como alguns já comentaram no chat, basta você ir do lado direito, onde tem o ícone do chat, vai aparecer um bonequinho com um chapeuzinho de formando. E você clica lá e você vai ver as suas turmas, tá? Só que não esquece que você tem que atualizar o seu aplicativo, senão não vai haver esse link das turmas, tá certo? Muito bem. Os professores responderam lá que equações é a letra B e expressões algébricas é a letra A. Entre todo mundo, temos o professor Marcelo, o professor Nelson, Sidney, Maria Sueli, Fabiana, Eleni e o Wilson. Obrigada pela participação, pessoal. Vamos ver então a resposta? Vamos, e obrigada pela participação dos alunos destes professores. Então, a gente tem aqui, ó, são expressões matemáticas que apresentam números, letras e operações. Não falou nada do sinal de igual. Quando não fala nada do sinal de igual, a gente está falando de expressões algébricas, que têm letras e números e operações. Então, aqui embaixo, em expressões algébricas, é a letra A. E são sentenças matemáticas abertas, expressas por uma igualdade. Falou essa palavra, eu sei que tem um sinal de igual, eu sei que tem a ver com equação. Uma letra desconhecida com sinal de igual se torna uma equação. Então, a ordem aqui é BA. Vou pedir para mostrar a resolução, que é a mesma coisa do que tem aí, né? Com a resposta BA, que é o próximo slide, por favor. Conseguem mudar? Para eles tirarem um print? Isso. Está vendo que eu grifei igualdade para lembrar que é equação. Muito bem, vamos para a próxima atividade. Então, próximo slide, atividade 3. Essa atividade 3 tem que parar para pensar um pouquinho mais, tá bom? Resolva mentalmente, então de cabeça, hein, sem fazer conta, cada um destes problemas e em seguida escreva uma equação que representa cada um deles. Então, no item A, qual é o número que somado a 4 dá 10. Pensa que número que soma com 4 que dá 10, está muito fácil. Então, quem é o número? E escreve uma equação para essa frasezinha que foi dita aí, tá bom? Você pode usar qualquer letra. Eu, quando corrigir, vou usar a letra X. Mas você pode usar qualquer letra, tá bom? E no item B, qual é o número que somado a 7 dá 2? Cuidado que o número diminuiu, né? Então, alguma coisa aconteceu aí, né? Pensa bem qual é o valor mentalmente e escreve a equação para mim, tá bom? Mandem a resposta de vocês lá no chat da turma de vocês, para os professores lerem e passarem para a gente. Se não estiver conseguindo, responda na sua casa, preste atenção, que aí você vai começar a acostumar, vai atualizar seu aplicativo, que com o tempo você vai conseguir entender como está funcionando, tá bom? Mas não deixe de fazer atividade. Professora Inês, quanto tempo eles têm para fazer esta atividade? Professora Roberta, eles terão 3 minutos. Ok, então voltamos daqui 3 minutos. Boa sorte.
Voltamos do chat. E aí, você na sua casa conseguiu descobrir mentalmente quem são os números? Conseguiu montar uma equação? Que letra você usou? Eu vou usar a letra X. Você usou a letra do seu nome ou você vai usar o X que nem eu? Quero saber, né? Quero, mas não estou conseguindo, mas eu quero saber. Professor Inês, os professores responderam o quê? Bom, eles responderam que na letra A o número é 6 e a equação é x mais 4 igual a 10. E na letra B, eles responderam que o número é menos 5 e a equação é x mais 7 igual a 2. Entre todo mundo que respondeu, nós temos lá o professor João, professora Ângela, Silmara, Isabel, José Adriano, Everaldo e Ana Cristina. Eu também queria responder para o professor Patrick que a gente está lendo tudo que está acontecendo no chat, sim, e que a gente vai passar as informações para os responsáveis, tá bom? Ok, professor? Vamos lá, professora Roberta? Vamos sim. Então, ó, qual o número que somado com 4 que dá 10? 4 mais quem dá 10? Não é 4 mais 6? Então, a gente sabe que a resposta dessa equação, vamos por aqui, tem A. A gente sabe que a resposta, eu vou por X, tá bom? O X vale 6. Isso mentalmente. E para escrever a equação, a gente tem que o número somado com 4 é igual a 10. Muito bom. Então, isso aqui é entender que o X é a resposta dessa equação que a gente acabou de montar. Resolver mentalmente. E no item B, ele fala o seguinte: qual número que somado a 7 dá 2? Bom, se eu tenho 7, eu vou somar alguém e diminuiu para 2, esse número que eu estou somando tem que ser um número negativo, né? Porque senão, como que eu vou somar? É nessa, né? Como que eu vou somar um número positivo com 7 e o resultado deu menor? Não dá. Então, a gente tem que pensar que eu estou somando com um negativo. Então, 7, eu vou somar com um negativo, que vai dar 2. Então, 7 para sobrar 2, eu estou diminuindo 5. Então, o meu número é menos 5. Sim? Então, x mais 7 é igual a 2. Então, somente um número negativo somado com positivo que faria ele diminuir. Tudo bem? Vou pedir para mostrar o próximo slide, por favor, que é a resolução. Se quiser tirar um print, está aí, qual é o número, qual é a equação, ok? Vamos então para a próxima atividade. Atividade 4, página 9. Observe que aí a gente tem alternativas. Não é para fazer o item A e o item B, como se fosse um exercício mesmo. A gente vai substituir nele, mas é alternativa. Por que eu estou dizendo isso? Porque ele está falando assim, ó. Determine em quais equações o valor de x é igual a 5, substituindo-o nas equações. Então, aqui a gente está verificando em qual dessas duas contas, ou nas duas ou em nenhuma, qual delas o valor x igual a 5 é uma das respostas, é uma das raízes da equação. No caso, é a raiz da equação. Professora, como que eu faço para verificar se o x igual a 5 é a resposta de uma equação? Eu vou pegar no lugar do x e vou colocar o número 5. Então, ali não está escrito, ó, no item A, 3x mais 10. É 3 vezes o valor do x mais 10, igual 4x mais 5. 4 vezes o valor do x mais 5. Então, você vai trocar o x por 5 e vai fazer a continha. 3 vezes 5, o resultado mais 10. Guarda esse númerozinho. Do outro lado, 4 vezes 5, o resultado mais 5. Compara os dois valores e vê se eles são iguais. Se forem iguais, significa que o x igual a 5 é a resposta dessa equação. Vai fazer a mesma coisa no item B. Colocar o número 5 no lugar do x. Vai fazer 5 mais 12, guarda quanto dá. 8 vezes 5 menos 2, vê quanto dá. Se for igual, é a raiz da equação. Então, o que eu quero que você responda para mim lá no chat, ou pelo menos responda aí na sua casa para mim, tá? Se o x igual a 5 é a resposta do item A, se o x igual a 5 é a resposta do item B, se ele é a resposta dos dois ou se ele não é a resposta de nenhum. Então, substitui o x por 5 para verificar se dos dois lados fica igual, já que é uma igualdade. Se der o mesmo valor, é resposta. Se não, não. Professora Inês, quanto tempo eles vão ter para substituir nessas duas equações o x por 5? Professora Roberta, eles terão 3 minutos. Ok, então voltamos daqui 3 minutos. Vai com calma, boa sorte.
Voltamos do chat. E aí, vocês descobriram? X igual a 5 é raiz de qual equação? Da A, da B, das duas, de nenhuma. Bom, professor e aluno, aquele que não está conseguindo ainda acessar o seu chat individual da sua escola, depois atualiza o aplicativo ou desinstala e instala de novo, que às vezes ele fica atualizado e aí funciona direitinho, tá bom? Mas vamos, que devagar a gente vai conseguir entender essa mudança e ela vai ocorrer para melhorar, tá bom? E aí, professora Inês, eles colocaram alguma coisa? Conta para mim. Olha, professora Roberta, agora eu estou gostando de ver. Alguns professores colocaram a alternativa A e mandaram o nome dos alunos que responderam. Olha, a professora Aline, da Escola Estadual Maria Elide, informou que os alunos Victor Hugo, Juan e Raniele colocaram a letra A. Também a aluna Isabela, da PEI Lelis Ito, de Mairinque. Foi a professora Andresa que mandou a resposta. Vamos então ver a resposta, professora Vamos Roberta? sim. Então, por favor, me acompanhem. Eu vou pôr no próximo slide em branco. Vocês podem mudar para mim, pessoal, por favor? Ou eu mudo? Posso mudar? Aí. Professora Inês, qual que é a primeira equação? Passa para mim, por favor. 3x mais 10. 3x mais 10. Igual. 4x mais 5. 4x mais 5. Eu estou substituindo x por 5, tá? Então, a gente vai ter aqui 3 vezes o valor 5 mais 10 igual 4 vezes o valor 5 mais 5. Lembrando que eu posso fazer isso em qualquer equação para verificar se a resposta final que eu encontrei é ou não resposta da minha equação. Deixa eu aumentar esse pontinho de vezes, que eu acho que está parecendo muito pequenininho aí para vocês. Tá bom? Agora melhorou. 3 vezes 5 dá 15, mais 10. Ô, canetinha escorregou. Ficou horroroso. Tá bom, vamos lá. A gente está se acostumando também com essa lousa nova, que é muito legal. Aqui, mais 10. E do lado de cá, 4 vezes 5, 20, mais 5. Agora eu posso fazer a adição, porque lembra? Primeiro multiplicação, depois adição. 15 mais 20, 25. E 20 mais 5, 25. É verdade. Então, aqui no item A, essa é a letra A, realmente o x igual a 5 é a minha resposta. Agora o B, professora Inês, quem é? Letra B, x mais 12. X mais 12. Igual 8x menos 2. 8x menos 2. Minha letra está horrorosa. O x vale 5. 5 mais 12 igual a 8 vezes 5 menos 2. Primeiro multiplicação, depois a gente faz a soma e a diferença. Como nessa primeira parte a gente só tem uma soma, já dá para fazer direto. 5 mais 12, 17. Do lado de cá, vou fazer a multiplicação. 8 vezes 5, 40. 40 menos 2, quanto que é 40 menos 2? Ah, é 38. E 38, opa, a caneta parou de funcionar. 38, ô, trezinho feio. Não é igual a 17, então não é resposta. Vou pedir para colocar a resolução que está mais bonitinho, por favor. E isso, ó, x é diferente de 5 no B. Ou seja, a resposta não é 5 e no A é 5. Então, a nossa equação correta, né, para o x igual a 5 é a A. Muito bem. Vamos para mais uma atividade, por favor. Atividade 5 e última. Isso mesmo. Essa atividade 5, ela é muito interessante. Por quê? Na verdade, é aquele joguinho que as pessoas fazem para dizer que é mágica, sabe? A gente pega alguém, vou pegar a professora Inês de exemplo. Vai, professora Inês? Vamos lá. A gente vai pedir para a professora Inês pensar em um número entre 1 e 10. Vai lá, pensa no número. Anota no cantinho do papel aí, professora Inês, para você não esquecer, tá bom? Pensou no número? Já tá pensei. Bom. Agora pega esse número e multiplica ele por 2. Na cabeça, não me conta, hein? Faz vezes 2, fez? Já. Agora pega esse resultado e multiplica por 5. Ok. Ok? Pega esse resultado que você encontrou depois de multiplicar por 5 e divide lá pelo número que você pensou lá no início. Lembra qual é o número que você pensou no início? Lembro. Conseguiu dividir? Já dividi. Agora, esse resultado final, você vai subtrair 5. Quanto deu, professora Inês? 5. Opa! Será que isso funciona a qualquer número entre 1 e 10? Olha, professora Roberta, eu acho que sim. Então tá. Então, o que eu quero que vocês façam agora, gente? Eu quero que vocês chamem esse número de x.
Depois vocês fazem isso em casa com o pai, com vó, com o irmãozinho, tá bom? Chama esse número de X aí no seu caderno e segue cada operação. Multiplica por 2, o resultado multiplica por 5. O resultado divide pelo número que você pensou no início, que vai ser o X. Depois vai lá e subtrai 5 e vê se a resposta dá 5. Então, tenta armar a continha aí com expressões e vê se dá 5 mesmo, tá bom? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. Coloca lá no chat se conseguiu ou não conseguiu, tá bom? Professora Inês, quanto tempo eles vão ter para isso? Professora Roberta, 1 minuto e meio. Ok, então voltamos daqui 1 minuto e meio, tá bom? Voltamos. E aí, vocês conseguiram montar a expressão para cada passo? E viram que dá sempre o resultado 5? Sim? Professora Inês, o que aconteceu aí no chat? Conta para mim. Professora Roberta, os professores estavam comentando aqui que os alunos estavam conseguindo fazer as equações sim. E isso foi muito bom, certo? Muito bem. Aí eles chegaram no resultado final mostrando que dá sempre 5. Como a gente fez o teste. Vamos então ver? Vamos, então vamos lá. Ó. Vou chamar o número de x, vou multiplicar por 2, vira 2x. Vou pegar esse resultado e vou multiplicar por 5. 5 vezes 2x, 10x. Agora que é o macete da coisa. Divida o resultado pelo número escolhido. Quando a gente tem 10x e a gente vai dividir por x, como esse x não é zero, ele é um número entre 1 e 10, a gente cancela ele e vai dar 10, sempre. E vai subtrair 5 e sempre vai dar 5. Vou pedir para pôr a resolução na tela, por favor. Sempre vai dar 5 porque você está dividindo pelo número que você pensou. Faça com seus amigos, faça com seus avós, com suas mães. Mostre que você é inteligente, ok? Muito obrigada pela aula. Até a próxima aula. Professora Inês? Ok, pessoal, a semana que vem nós temos o Movimento Inova, dias 22 e 23 de outubro. Participem, é totalmente online. E também avalie a nossa aula, dizendo o que você prefere que mude, o que está bom e o que você gostou também, ok? E a gente se vê em breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Bruno, cadê você? Aqui onde? Aqui, no chat do Centro de Mídias. Danadinho, me enganou de novo. Não, mas eu tô falando sério. Sabe aquele chat das aulas onde tá todo mundo sempre junto, comentando? Claro que eu sei, um montão de mensagens ao mesmo tempo, às vezes a gente até fica meio perdido, né? Pois é, agora os chats nos aplicativos são divididos pelas séries e anos de cada escola, e não mais para todos os alunos em cada canal. Então, peraí, isso quer dizer que o aluno interage apenas com o colega e o professor da própria escola? Exatamente, Estela.
todo mundo vai sair ganhando com essa mudança. É verdade, fora que a moderação das mensagens vai ficar bem mais eficiente. E os alunos vão interagir com os professores e os colegas que já conhecem. Esse é um bom jeito de ficar perto dos amigos da escola, né? Já que nem todo mundo tá voltando às atividades presenciais. Ah, tem um recado também para os profissionais. O chat durante as aulas no aplicativo para toda a rede continua valendo como a comunicação de vocês. E os professores podem mandar as perguntas dos alunos para os professores que estão lá no estúdio. Ah, mas para os alunos só valem os chats dos anos e das séries de cada escola, tá? E é por lá que eles vão bater aquele papo com vocês e com os colegas. Vai ser bom para todo mundo. Olha, vou adorar fazer parte desse chat. Pessoal, agora as aulas do Centro de Mídias têm mais essa vantagem. Bora reencontrar os amigos? Agora!